Destaque, claro, para a saída do Brasil da deputada federal Carla Zambelli. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva dela. Assunto para o repórter André Anelli, chegando com as últimas informações. A PGR também incluiu o nome da parlamentar, o André, na lista de foragidos da Interpol. Bem-vindo, bom trabalho. Exatamente isso, Tiago. Ótima noite para você, boa noite, bom trabalho, boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O pedido de prisão preventiva de Carla Zambelli foi feito depois que a deputada anunciou que deixou o país para viver na Itália. Em entrevista ao canal do YouTube Auriverde Brasil, ela justificou a viagem ao exterior porque tem sofrido o que ela chama de perseguição política. Na entrevista, a parlamentar também afirmou que vai pedir licença sem remuneração da Câmara e que pretende atuar no exterior. Segundo ela, a atuação será semelhante à do filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que se encontra nesse momento nos Estados Unidos e é acusado pelo líder do PT na Câmara aqui no Brasil, Lindenberg Faria, de pressionar autoridades americanas a aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Zambelli disse ter escolhido morar na Europa porque tem cidadania italiana e acredita na impossibilidade de ser deportada. Ela foi condenada a 10 anos de prisão e pagamento de multa de R$2 milhões, juntamente com o hacker Walter Delgatti. Essas penas foram aplicadas por conta da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ocasião em que foi emitido um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, curiosamente assinado pelo próprio ministro. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo, a deputada foi a autora intelectual dessa invasão, que foi executada pelo hacker Walter Delgatti, ele que é réu, confesso. A denúncia aponta que o objetivo da ação era desacreditar a justiça brasileira. Carla Zambelli saiu aqui do Brasil no fim de maio, especificamente no dia 25, quando se dirigiu para Buenos Aires, capital argentina. De lá, ela foi de avião para os Estados Unidos, mas não revelou onde se encontra nesse momento, apesar de ter dito que pretende morar na Europa. O advogado de Carla Zambelli, Daniel Bialski, anunciou que deixou a defesa da deputada por questões de foro íntimo. Até aqui, a tese da equipe de Daniel Bialski contra a condenação pela invasão do sistema do CNJ era de cerceamento de defesa, o que tem sido usado pela própria Carla Zambelli para se referir ao que ela chama de perseguição política, justificativa principal para essa saída do Brasil. Tiago. Ok, André Anelli, daqui a pouquinho a gente volta a te chamar e a gente segue falando sobre Carla Zambelli, porque a deputada registrou menos de 10 presenças na Câmara durante o mês de maio. O repórter Bruno Pinheiro chegando com os detalhes para a gente. Como é que foi essa movimentação dela nesses últimos tempos, hein, Bruno? Bem-vindo, boa noite. Um levantamento exclusivo da Jovem Pan indica que somente 9 vezes em plenário. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. O nosso jornalismo está acompanhando toda esta ação, esse movimento de Carla Zambelli e o que consta na plataforma oficial da Câmara dos Deputados e que em plenário a deputada Carla Zambelli esteve somente 9 vezes aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Em 2025 não fez discurso em plenário, como era de costume, na verdade, nos últimos anos e até mesmo na campanha eleitoral, mas houve um distanciamento do núcleo duro do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em decorrência daquela situação em São Paulo, inclusive quando ela estava com uma arma de fogo, situação essa que levou ela a ser julgada, inclusive no plenário do Supremo Tribunal Federal. Além disso, mesmo estando somente 9 vezes em plenário no mês de maio, ela recebeu um salário de um pouco mais de R$46 mil, chegando quase R$46.400. Já da verba de gabinete, Zambelli usou quase R$11 mil no mês de maio. Agora acabou se ausentando aqui da capital federal, viajando, inclusive tomando rumo para uma viagem internacional. Nós chegamos a tentar contato com a assessoria de Carla Zambelli. Há um desencontro de quem está assessorando esta parlamentar. Na verdade, a informação ainda não é confirmada, quem está acompanhando, respondendo, mas até agora não veio nem uma nota justificando a ausência da deputada aqui na Câmara dos Deputados. O que eu ouvi da oposição é que não haverá uma certa linha de defesa
como acontece com Eduardo Bolsonaro. Tem uma defesa muito maior com Eduardo Bolsonaro do que com Carla Zambelli, que já estava distante do núcleo da oposição. Houve até uma tentativa de ser líder da minoria, mas houve uma força-tarefa, até mesmo interna, para não deixar que Zambelli assumisse naquela época como líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados. E agora esta defesa não tem uma expectativa de ser da mesma forma com Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, viu, Thiago? E só para confirmar, não é, Bruno? A gente já deu essa informação, mas ela tem cidadania italiana, né? Justamente, inclusive, ela usou as suas redes sociais ainda em 2019, alegando que estava chegando no consulado da Itália em São Paulo para tentar algumas informações e fazer também esse relacionamento com o consulado italiano em São Paulo. Então, essa viagem, ela que está ainda nos Estados Unidos, viaja para a Itália, vai ficar no interior, na verdade, numa região que tem um custo de vida muito mais econômico, muito mais baixo, na verdade, mas antes de viajar, nas redes sociais, ela fez uma campanha de arrecadação para arcar com algumas multas que foram aplicadas e conseguiu arrecadar um pouco mais de R$160 mil, várias doações que foram feitas diretamente na conta de Carla Zambelli. Thiago. É isso. Bruno Pinheiro, com as últimas informações, bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Dora, se você me permite, eu vou começar com o Kobayashi para tirar algumas dúvidas jurídicas sobre toda essa questão. Daqui a pouco a gente fala da questão política com você e a repercussão. O Kobayashi, conversando agora há pouco com o criminalista Roberto Delmanto, ele me disse o seguinte, que foi uma espécie de jogada de Messi porque ela tem a cidadania italiana, ou seja, ela entraria legalmente na Itália, então para se extraditar, para conseguir que ela retorne aqui para o Brasil, vai ser algo que pode demorar muito e é complicadíssimo. Kobayashi, bem-vindo, boa noite. E eu também te pergunto o seguinte, se já tinha saído a sentença do Supremo, por que ela ainda não tinha sido presa? Essa sentença não tinha sido cumprida ainda? Bom trabalho, Koba. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos começar pelo fim, Thiago. Em relação a por que ela já não estava presa, por que ela já não estava cumprindo a pena, é importante deixar claro que a prisão só se dá depois do trânsito em julgado. Aí sim se inicia a fase de execução e essa fase não chegou para ela. Ela, apesar da condenação, havia ali alguns recursos e ainda que haja o trânsito em julgado, há de se haver o início do cumprimento da pena. E isso ainda não começou para ela. Então, por isso que ela não estava presa. Em relação ao fato dela estar na Itália, de fato, ela coloca algumas barreiras importantes para que a decisão seja cumprida, mas isso não significa, em absoluto, que ela vai estar livre da decisão do Supremo Tribunal Federal. Há possibilidade, sim, do pedido de extradição e isso cabe ao governo italiano decidir. O tratado que fala dessas extradições entre Brasil e Itália, um tratado do início dos anos 90, dá a faculdade, a opção de o governo requerido, no caso a Itália, seria de decidir se extradita ou não um dos seus cidadãos também, como nesse caso de dupla cidadania. Mas se não extraditar, se assim decidir o governo italiano, eles têm por obrigação, até pela previsão desse tratado, de se instaurar e de informar as autoridades competentes italianas para que ou se cumpra a pena brasileira, da decisão brasileira, como foi parecido no caso do Robinho, decisão italiana sendo cumprida no Brasil, ou que se inicie um novo processo. Ou seja, há, sim, algumas barreiras importantes, mas isso não significa em absoluto que ela esteja totalmente livre da decisão condenatória aqui do Supremo Tribunal Federal. Você lembrou bem o caso Robinho e um pouco mais lá atrás, a Dora, claro, se lembra, o caso Cesare Battisti, que foi uma novela, né, em relação a ele voltar ou não para a Itália. Dora Kramer, boa noite para você, bem-vinda. Essa comparação que ela faz com a situação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E o caso te surpreendeu de uma certa maneira porque ela sai do Brasil e diz que realmente está saindo, não tem nenhum problema, não tem nenhum pudor de falar em relação a isso. Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Eu queria só lembrar nessa história de a gente lembrar caso, o Cesare Battisti não tem muita comparação, Thiago, porque o Cesare Battisti era um acusado e acabou tendo de ir para a Itália para cumprir pena por assassinato. Eu faria uma comparação e que não é uma coisa tranquila para Carla Zambelli, que se diz inatacável, intocável na Itália. A gente tem uma decisão
de 2015, em que o Henrique Pisolato, isso foi lembrado hoje ao longo do dia por várias pessoas, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado do Mensalão em 2013, ele foi condenado e fugiu. Ele tinha e tem, na verdade, cidadania italiana, foi para lá e foi extraditado em 2015 e veio a cumprir pena aqui. Hoje ele está, parece que em medida cautelar ou prisão domiciliar, algo assim, mas ficou preso assim. Então não é como a deputada diz que ela é intocável da Itália. A gente tem uma decisão relativamente recente, que é de 2015. Agora, a deputada Carla Zambelli, ela é conhecida por não tomar as melhores decisões a respeito de si mesma. E ela teve essa brilhante ideia, achou que era uma boa ideia sair do país, e aí o que ela ganhou? Nada, perdeu o advogado, ganhou um pedido de prisão preventiva que, se for concedido, transforma ela numa fugitiva, caçada pela Interpol. Do ponto de vista político, não tem uma solidariedade forte, alguma coisa pontual aqui e ali, ao contrário. No campo da direita, ainda causou desconforto por dois motivos. Primeiro, a comparação com o Eduardo Bolsonaro, né? Esse pessoal diz que não tem nada a ver, porque primeiro que ela acusada, foi condenada por um crime e acusada no outro, também no Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com liberdade de expressão, nada disso, tá certo? Não é crime político, de cunho político. E o outro, e o Eduardo Bolsonaro, quando saiu, ele não era nem investigado e ela é condenada. Então, é uma situação completamente diferente. E o outro desconforto é que, com essa fuga, já tem vários bolsonaristas, tem nos Estados Unidos principalmente, fica assim suscitada de novo a discussão de se condenado o Jair Bolsonaro fugiria ou não do país. Então, esse desconforto não conta favoravelmente a Carla Zambelli no campo dela da direita. E Kobayashi, só para a gente fechar essa nossa discussão aqui, tentando deixar de lado toda a questão política que envolve essa discussão, ela, de uma certa maneira, foi condenada, pode-se questionar essa condenação, se vale ou se não vale, mas é uma pessoa que afronta a justiça? Nesse caso, Thiago, sim, porque ela já tem a condenação, tem os meios próprios para recorrer, ainda que internamente ao próprio Supremo Tribunal Federal, por embargos de declaração, embargos de divergência, se divergência tiver havido, enfim, mas tem os mecanismos processuais internos. E se não há mais recurso, o que cabe a qualquer cidadão é respeitar a autoridade do Poder Judiciário, ainda que inconformado, ainda que se ache um injustiçado, ainda que se ache um perseguido. É uma questão de respeito à autoridade. A gente viu, por exemplo, alguns outros desse campo da direita mesmo, ainda que questionando o tempo todo, reclamando, falando, participando. O próprio ex-presidente Bolsonaro estava participando das oitivas das testemunhas, estava nos Estados Unidos, veio para o Brasil, passou a ser investigado, enfim, e alguns outros também. Então, assim, a questão é respeitar a autoridade de um poder constituído, ainda que com ele não concorde, é uma questão de respeitar as instituições.